Vai a partir de agora. Falando nisso, turma, vocês estão convidados a se inscrever no meu canal, tá? E dar um like em cada videozinho, em cada aula que vocês forem assistir, tá? Por favor, se inscrevam no nosso canal e dê um likezinho no nosso conteúdo, em cada uma das aulas. Por exemplo, só de agosto para cá a gente já teve, né? Do dia que a gente começou, pelo menos uns 10 vídeos já. Parece pouco, mas, por exemplo, hoje cada um de duração de 40 minutos, a gente pode fazer 2 ou 3. Então, o ato de prevenir ou de se prevenir, precaução para evitar qualquer mal, inclusive acidentes. Então, o que é o conceito de prevenção? É o ato ou o efeito de prevenir, é a precaução para evitar qualquer mal. Então, lembra quando eu falei que eu estava na Afonso Pena, chegando quase perto da perimetral, e eu andei muito devagar porque eu vi uma condição de risco e falei da lei de Murphy, mais a condição de risco, aquela criatura vai cair na frente do meu carro. Então, o conceito de prevenção é isso, é o ato ou o efeito de se prevenir. Certo? Ok? Quando que a gente faz isso? Sempre que a gente tiver um juízo de valor a respeito daquilo ou uma análise, porque tem muita coisa que a gente não conhece, então a gente não tem análise na mão. A gente faz um juízo de valor. Eu, como trabalhei o equivalente a 37 anos no sistema Petrobras, então eu já tenho análise muito mais apurada do que só juízo de valor. Alguém ia falar alguma coisa aí quando eu interrompi? Turma, estou vendo um negócio aqui, estou contando aqui, né, que eu abri a tela toda, tem 12 alunos, e eu falei para vocês que tinha 11 inscritos. Então, deve ter alguém aí que precisa se acertar lá, tá? Depois vocês dão uma olhadinha aí, depois eu repito também. Nós temos aqui, ó, Vinícius, Guilherme, Igor. Professor? Oi. Sou eu, a Débora, é que eu entrei no meu celular porque o meu microfone do meu, Débora. Que meu legal. computador não funciona. Aí, se eu quiser falar com você, eu não consigo. Tá. Desculpa, eu nem vi Débora 2 vezes, eu só vi aqui 12 pessoas. Legal. Muito bem, então. Então, turma, legal o conceito de prevenção? Ok? Alguém fala aí comigo. Ok, professor? Tá de bom, professor. Ok. Muito bom, muito bom. Agora tem um conceito novo, que eu não sei se vocês já ouviram falar dele, mas eu acho esse conceito muito legal, que é o conceito de comportamento. O que é comportamento, turma? Olha só, é a maneira de se comportar. Professor, parece o óbvio, mas normalmente o significado da palavra é aquilo que a palavra diz. Olha só que engraçado, né, turma? Normalmente o significado da palavra é aquilo que a palavra diz. Então, comportamento é a maneira de se comportar. É o procedimento da pessoa em sentido restrito, designação genérica de cada modo de reação em face a um estímulo presente, ou seja, eu me comportei, na realidade, é um movimento que eu faço em função de um estímulo que eu tenho. Qualquer atividade ou fato mental possível de observação direta e indireta. Observação. Então, alguém observa alguém. Tem a ver com o nosso exterior. Exterior. O que os outros observam em nós. Então, comportamento é tudo aquilo que eu faço e vocês estão vendo. Vendo. Então, tudo aquilo que eu faço e vocês veem é o meu comportamento. Então, dificilmente, né, nessa condição de pandemia, eu vejo o comportamento de vocês. Eu não sei o comportamento de vocês. A não ser única e exclusivamente da Lara, quando deu boa noite, eu percebi que ela estava fazendo um lanchinho. Certo, Lara? Tava, professor, não julga meu hot dog. Então, o comportamento, por quê? Porque ao mastigar, a gente percebe que muda a nossa fala, né? Então, comportamento é tudo aquilo que a gente vê. De vez em quando, pode ser que aquilo que a gente ouça.
Por que você está falando isso, professor? Porque o comportamento tem muito a ver com isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Comportamento tem muito a ver com isso aqui, ó. E o que acontece quando vemos um comportamento? Vemos, certo? Então, lembra que eu falei para vocês, quando a gente olha para uma pessoa, a gente rapidamente, em questões de segundos, turma, no máximo 2 segundos, a gente analisa a pessoa, a gente avalia a pessoa, a gente julga a pessoa e a gente sentencia a pessoa. Ou seja, em questão de 2 segundos, a gente cria um estereótipo da pessoa. Isso sem a gente conhecer, sem a gente nem perguntar o nome. Isso é bom ou ruim? Péssimo, péssimo. Ah, mas professor, às vezes eu tenho que tomar uma decisão em função, aquela criatura que vem vindo lá parece um meliante. De repente, você também parece um meliante para ele. Já parou para pensar nisso? Já se olhou no espelho? Isso é complicado. Mas, professor, e a precaução? E a prevenção? Né? E o ato de prevenir? Ok, então lembrando, a gente tem análise e avaliação. Análise é em função de resultados, daquilo que eu sei. Aquele local é perigoso, ali tem malandragem. A avaliação é juízo de valor, é um achismo. Né? Um achismo, às vezes, pode estar denotando que a gente tem algum grau de uma avaliação inadequada. Certo? Ok? Então, isso é complicado no comportamento, porque o comportamento, às vezes, a pessoa está muito triste naquele dia e ela está introvertida, tímida, não quer falar com ninguém. E aí você cria um estereótipo porque a pessoa está numa condição não tão boa. Às vezes a pessoa está numa condição, né, eufórica, né, sei lá, aconteceu alguma coisa muito boa para ela e você cria um outro estereótipo e a pessoa não é aquilo. Então, para você analisar ou avaliar, você tem que ter uma condição de ter algumas informações, julgar, então, pior ainda, e sentenciar, porque é isso que a gente faz. Né? Isso é complicado, turma. Então, eu peço para que vocês tenham muito cuidado quando vocês enxergarem um comportamento. É claro que um comportamento inadequado é uma coisa, mas você julgar uma pessoa ou sentenciar uma pessoa pelo que ela está fazendo naquele momento é muito forte. Ok? Vamos lá. Vejam as imagens a seguir sobre o comportamento do ser humano e tire a sua própria conclusão quanto ao comportamento. Agora não estamos falando de você analisar, avaliar, julgar e sentenciar, não. Estamos falando em comportamento, se é seguro ou não. O que é comportamento? É tudo aquilo que a pessoa faz e o outro observa, ok? Vamos lá. E aí? Comportamento seguro ou não? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. O que você vê de errado? Ele pode morrer, tomar um choque, despencar lá de cima, todos os motivos. Então, nesse caso, Lara, você tem plena razão. Olha só. Vou falar assim, parece um indiano, né? Olha só, parece um indiano. Então, eu estou avaliando, não tenho a menor informação. A fisionomia dele parece um indiano. Mas poderia ser em qualquer lugar do planeta. Aliás, parece ali, né, quando a gente vai pela Rodoanel, parece aquela região lá que a gente vai chegar perto de Guarulhos. Parece alguma coisa assim, que é bem desse jeito mesmo. Mas, de novo, estou avaliando, olha só. Toma cuidado, né? Agora, olhando para a figura, é seguro ou não? Lógico que não, porque o cara está num poste, sem cinto de segurança, sem calçado de segurança, sem luva de segurança, abraçando os fios. Cara, não sei como é que esse cara não morreu. Ou, não sei, né? Deve ter alguma facilidade no corpo dele que o cara não toma choque. Então, é um comportamento totalmente inseguro. Se ele não tomou um choque, ele vai tomar um dia. E aí esse sorrisinho da cara dele vai cair. Porque isso não é admitido. Isso é inadmissível uma situação dessa. Professor, mas e se
E se os fios, a energia foi desligada? Ok, beleza. Boa pergunta. Eu gosto do e se. Vocês não fizeram, mas eu fiz, né? E se a energia estiver desligada? E se a energia estiver desligada, ele continua sem calçado de segurança, sem luva e sem ter um cinto de segurança amarrado. Ele pode cair. Ok? Deu para entender? Então, se a gente avaliar a condição de insegurança dele, é diversa. Não é uma única só tratando da energia. É se tratando em trabalho em altura, é se tratando de falta do uso do EPI. Então, condição totalmente insegura. Próximo. E aí, condição segura ou insegura? Turma, participa, hein? Professor, eu posso falar um negócio? Tem Pode que ter falar até muita em dois. genialidade e criatividade para uns caras fazerem uns negócios desses. Você acha que isso é brincadeira, Lara? Você acha que é brincadeira? Muita coragem. Não, não é brincadeira, é exatamente isso que você falou. Criatividade. A criatividade é boa ou é ruim? Depende de onde você está usando criatividade. Você não usa criatividade na segurança das pessoas. Como é que você faz criatividade na segurança das pessoas? O que o cara está fazendo? Ele pôs um contrapeso na ponta da tábua, 3 criaturas, fazendo o contrapeso dele, que provavelmente ele está no costado de um navio, e ali naquele vão vai cair lá no mar. Não sei, cara, juro por Deus, eu não sei. E olha só, se você colocar, né, situações de risco na internet, turma, foi difícil de eu escolher algumas fotos, viu? Porque é tanta coisa, é tanto absurdo. Esse pessoal não fez isso sem querer, tá? Não montou, não. É proposital mesmo. É como você falou, Lara, é a criatividade do brasileiro. Ah, mas professor, tem criatividade nos outros? Tem. Normalmente nos países latinos tem muita criatividade. No país indiano tem muita criatividade. Já nos países, né, da Europa Ocidental, Estados Unidos, que foi colonizado por ingleses, né, anglo-saxões, alemães também, normalmente esse pessoal é mais frio. Eles param, analisam e não fazem. Não tem condições de fazer, eles não fazem. Diferente da gente que vai usar a criatividade. Ah, eu tenho que acabar aquele trabalho lá, vou quebrar o galho do supervisor e vou fazer. Tá certo que tem 3 peão parado naquele momento, né? Mas imagine se dá uma mijaneira, uma caganeira, um espirro, alguma coisa ali. Para onde vai esse peão? Próximo, já que você falou da criatividade, Lara, olha essa daí. Turma, eu gostaria que vocês comentassem, tá? Afe Maria. Dá para ver Pior aí o que ainda está essa, né? Bem acontecendo? perigosa. Bem perigosa, cara. Olha o que ele pôs de calço. 2 pedaços de caibro, e ele se colocou debaixo do caminhão em uma posição que, se caiu, já foi. Estraçalha a criatura. E outra coisa, ele está fazendo solda. Parece próximo ao tanque de combustível. Meu Deus do céu, cara. Não sei se isso é no Brasil, não. Sim, a fachada da casa aparece, mas eu não estou vendo a placa. Olha só que absurdo. Vamos mais uma, acho que tem mais uma ou duas. Olha essa aqui da logística, cara. Olha que maravilha. Luiz, o pessoal faz isso lá na tua empresa, Luiz? Vamos lá, turma. Comentários. Olha só, o que está de errado aí? Tudo. Eu ia falando, não tem nada certo. Rapaz, não tem nada certo. Uma empilhadeira pegou outra empilhadeira, levantou a criatura ali a mais de 3 metros de altura, sem cinto de segurança, sem estar amarrado. Meu Deus do céu, é cada uma. Eu acho que tem mais uma aqui. Esse foi um acidente que a gente teve na Petrobras. Olha só, para quem conhece, mata, mas para quem não conhece, fica difícil. O que está de errado aí, turma? O que vocês acham que está de errado? Essa situação provocou um acidente. Nem imagino qual seja o acidente, né? Então, olha só para dar uma ideia do acidente, Lara. O carrinho encheram, né? Encheram o carrinho aí da terra que eles estavam tirando aí do local. E o fulano, né? Não foi esse senhor aqui, mas o fulano que se acidentou, empurrou o carrinho nesta única prancha e subiu com essa bota aqui
e andou por essa prancha. Adivinha o que aconteceu? Ele pisou na beirada, escorregou, caiu torcendo o pé e o carrinho quase que bateu nele. Teve uma torção de pé e teve afastamento. Quando a gente, na área industrial, faz uma passarela dessa, você tem que ter 3 pranchas de 45. Então, para pôr um carrinho desse para andar, isso você precisa conhecer as regras, né, da empresa, né? Na Petrobras são 3 pranchas do lado uma da outra de 45 e ainda o que a gente chama de amarrada, né? Um sarrafinho pregado nas 3. Ah, mas professor, uma condição, a condição é insegura. A condição é o local aonde eu estou. O ato é a pessoa executar. Entenderam? A condição é o local onde eu estou. Além do que, não mostra aqui, né? Mas no dia que a criatura escorregou o pé, estava chovendo. Então, esse barro era uma lama. E eu não sei quem foi que deixou, né? O cara que emitiu a permissão de trabalho, o supervisor dele, deixou executar com uma única prancha. Quem chegou de fora, de cara, olhou e falou: opa, só tem, né? Além de estar chovendo, a bota enlameada tinha só uma única prancha. A chance dele escorregar na beirada da prancha é muito grande. Entenderam o que eu falei? Então, a condição insegura, mais o ato inseguro levou ao acidente. Dúvidas aí? Dúvidas? Tranquilo, professor. Não. Tranquilo. Não. Vamos lá. Continuando, então. Observamos que em todas as fotos, os comportamentos são inseguros, ou seja, a pessoa está se colocando em situação de sofrer um acidente, normalmente sem intenção de, tá? Ninguém tem intenção, assim, não posso falar que ninguém, porque às vezes o brasileiro quer dar um nó e ele não tem como dar um nó, ele fala que vai, né, se afastar. Isso é engraçado, né? Os países que eu falei para vocês, né, anglo-saxões, Estados Unidos e... Estados Unidos não, colonizado por ingleses e alemães, eles têm essa frieza, né? A vida, a preservação da vida e a integridade do corpo está na frente. O brasileiro não quer dar um nó, não consegue falar com o chefe e pedir um abono, não sei o que, vai lá e tenta dar um nó. E se a gente for falar assim, às vezes a condição insegura, ou seja, o local onde a gente está propício ao risco, que nem a gente falou para vocês, o risco ele é inerente às atividades do nosso cotidiano. E aí, se eu me coloco em situação de risco, numa condição de risco, a chance de acontecer o acidente sobe lá em cima, que é o que a gente vai falar na parte 2. Cada uma das situações, enquanto não houve o acidente, denominamos de desvio, ok? Podemos concluir que, neste caso, o desvio é um comportamento que coloca a pessoa em situação de sofrer um acidente, mesmo que esse, ou seja, o acidente, não aconteça. Agora gostaria de ouvir alguns exemplos de desvios, incidentes e acidentes. Turma, temos 1 minuto e 50 segundos, só para eu ouvir. Não quero ouvir acidentes agora. Pelo que vocês viram, o ato da pessoa se colocar numa condição insegura, mas não sofreu um acidente. E agora é a vez de vocês. Por quê? Porque assim que acabar esse 1 minuto e meio, eu abro o outro Zoom para a gente. Vamos lá, turma! Vou contar um caos para vocês. Vou começar e provavelmente não vai dar tempo, né? Fulano foi beber água num bebedouro e ele pegou um copinho de água e, ao pôr esse copinho de água no bebedouro, quando ele pegou o copinho de água, a água caiu no chão. Ele olhou para aquilo, jogou o copinho fora, pegou um outro copinho, encheu de água, bebeu e foi embora. Tem alguma coisa de errado? A água no chão, ele podia ter caído. Muito bem, Vinícius. A água no chão. Ocorreu o acidente? Não. Não.
Então, isso a gente chama de desvio. É um ato inseguro, mas que não levou ao acidente. Assim que voltar, eu vou mandar já o convite para vocês, eu vou continuar a história, tá? Para vocês entenderem. Então, nós falamos de fulano. Fulano